Fala aí, pessoal, filme da história da sua vida, episódio de hoje, a resiliência. Hoje nós vamos falar de uma das palavras que eu considero uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa pelo seu significado, pelo seu conteúdo, pelo que ela carrega dentro dela, pelo que ela pode fazer por você, pelo que ela pode fazer por mim, pelo que ela pode fazer por muitas pessoas. A resiliência é aquilo que torna o filme da história da sua vida um filme emocionante. É aquilo que transforma o filme da sua vida. A resiliência, ela embasa as cenas mais lindas da história do filme da sua vida e de qualquer filme que a gente assista e fica sinceramente tocado por ele. A resiliência é quando a gente enxerga que depois de tanta pancada, depois de tanta cacetada, depois de tanta bambuzada que a gente tomou, a gente vê assim e fala, cara, não vai dar mais, pra mim não dá mais, eu não tenho mais como resistir. Você envergou o máximo que você pode, de repente você vai lá e se levanta do mundo dos mortos e ataca de novo rumo ao seu objetivo e corre atrás de novo em direção aos seus sonhos. E quando todo mundo já julgava que você estava finalizado, que não tinha mais condição nenhuma, inclusive você mesmo julgava que você não tinha mais condições de andar para frente, que você não teria mais jeito, que você estava realmente em situação de desengano absoluto, que você falou assim, não vou escapar dessa eu não vou escapar, dessa eu não vou conseguir sair, esse problema eu não vou conseguir resolver, essa situação me agarrou de uma forma que não tem mais como eu sair daqui, e de repente você fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou dar meu jeito, eu vou correr atrás, eu vou achar uma solução, eu vou achar um caminho, eu vou resolver isso aqui, eu vou resolver, eu não vou desistir, eu não vou entregar os pontos enquanto eu estiver vivo. Ainda está rolando o jogo, enquanto ainda estiver rolando o jogo, eu tenho toda a solução, toda a chance, a oportunidade do mundo de virar a questão, de virar o jogo e conseguir a minha vitória. A resiliência é uma das coisas mais lindas que existem. A resiliência é uma das coisas mais necessárias que existem. E a resiliência é aquilo que separa as pessoas, né, entre tantas outras coisas que conseguem fazer que conseguem separar, mas a resiliência, ela é realmente um dos fatores determinantes que separa aqueles que continuam a ir para frente, aqueles que continuam a andar, aqueles que continuam a percorrer o seu caminho, daqueles que ficam pelo meio do caminho e preferem se apoiar nas justificativas, nas desculpas, no isso não dá, isso não pode, porque a vida é assim, porque o mundo é assado, porque desse jeito não tem como, desse jeito não acontece. Para mim, olha só a minha situação, não tem como eu sair daqui, não tem jeito. E aí você vai ficando pelo meio do caminho. É aquilo que faz com que poucas pessoas consigam alcançar um nível de vitória em vários âmbitos de suas vidas e as outras tantas pessoas fiquem pelo meio do caminho. Por quê? Porque essas pessoas desistiram, elas simplesmente não tiveram a força da resiliência latente batendo forte dentro delas para que elas pudessem continuar a avançar. E isso é triste, e isso é verdadeiro no sentido de que muita gente prefere abaixar a cabeça para a situação, se enquadrar dentro de uma condição que realmente é difícil, é precária, é complicada, e eu não estou querendo dourar a pílula de forma nenhuma, pelo contrário, se as situações fossem fáceis de serem resolvidas, seria fácil de ter resiliência. Mas a resiliência, ela é justamente a resposta que as condições, que a situação querem quando te põe à prova. A gente é posto à prova o tempo inteiro em vários âmbitos, em várias situações. Seja num problema de saúde, seja num problema de dificuldade emocional, em questões de finanças, em questões de dificuldades no seu trabalho, no seu empreendimento,
na empresa em que você estiver trabalhando, até mesmo nas relações familiares, até mesmo nas relações amorosas. Ter resiliência é aquilo que as situações nos pedem quando elas se tornam grandiosas e assustadoras e se põem na nossa frente e falam: aqui eu sou a situação difícil, eu vou acabar com você. Tá vendo? Você tá sentindo assim, você tá sentindo assado, no seu trabalho tá dando esse problema, a sua saúde tá passando por isso, tá vendo? Eu sou uma situação complicada e agora o que você vai fazer? Você vai ter resiliência, você vai envergar, mas você não vai quebrar. Você vai se levantar e vai se reerguer do mundo dos mortos, daqueles que estariam ali entregando o ouro, entregando o jogo. Você vai falar: eu não, eu vou me levantar, eu vou continuar, eu vou seguir em frente, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Se a situação tá ruim para cá, eu vou jogar para cá. Se a situação tá ruim para cá, eu vou buscar achar uma solução, eu vou focar na solução, eu vou buscar alguma coisa forte que eu consiga atravessar o muro da dificuldade, porque só a resiliência ela vai fazer com que você atravesse o muro. E a partir do momento em que você começa a trabalhar, e a partir do momento em que você consegue fazer com que a resiliência vá se tornando cada vez mais forte dentro de você, você está apto a atravessar dificuldades cada vez maiores, você está apto a vencer cada vez mais as dificuldades que vão se pôr na sua frente. Não leve isso para você. Para cair, basta estar de pé. Para morrer, basta estar vivo. Para quebrar, basta estar trabalhando, basta estar empreendendo. Para você ter uma dificuldade no seu relacionamento, basta que exista um relacionamento. Para que você tenha uma dificuldade emocional, basta que você esteja vivo. Essas coisas, elas vão acontecer, porque a nossa condição é essa. Nós estamos vivos, nós sentimos emoções, nós temos relacionamentos, nós temos os nossos trabalhos, ou para ficar sem um trabalho, basta que você esteja trabalhando. Uma hora, todos nós que trabalhamos, todos nós podemos ficar a qualquer minuto sem o nosso trabalho. O que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, no nosso país e no mundo, é uma prova, um teste para chamar as pessoas para terem níveis altíssimos de resiliência. Quem aí não concorda que está uma situação única que nós estamos vivendo e que chama as pessoas para terem um nível altíssimo de resiliência? Quem não tem um nível alto de resiliência nesse momento está realmente sofrendo muito, passando muito aperto, passando muita dificuldade. Não vou dourar a pílula, as situações que as pessoas passam, que todos nós passamos no correr da nossa vida, são situações complicadíssimas, são situações dificílimas, em graus altíssimos, em graus médios, em graus menores. Como é que você faz? Porque você vai viver, ou você está vivo, então significa que você tem total condição, total oportunidade de viver uma situação complicadíssima na sua vida. Se você está vivo, significa que você está sob risco de viver algo muito difícil na sua vida. E como é que você faz para se sobrepor a um nível de dificuldade muito alto que se apresenta? A única forma de você combater a situação muito alta que se apresenta é através da resiliência. A sua resiliência tem que ser mais forte do que a situação complicadíssima que se impõe na sua vida nesse momento. É uma briga de forças. Essa é a situação muito difícil que você está passando, muito difícil. Essa é a sua resiliência. Conforme ela for muito forte, é uma queda de braço. É uma queda de braço. Quem ganha essa história? Ganha aquele que tiver a resiliência mais forte.
Porque a resiliência, ela enverga, mas ela nunca quebra. Ela não quebra, ela retorna e vence de novo a situação complicada. Eu prezo, eu rezo, eu faço muitos votos de que você desenvolva uma força de resiliência dentro de você, tamanha que você consiga superar qualquer tipo de dificuldade para que você envergue, mas que você nunca quebre. Nunca quebre. E você só vai conseguir isso quando você adquirir dentro de você o entendimento de que a resiliência é a resposta que a situação ruim está te pedindo. Então oi, eu sou a situação muito grave que você está vivendo aqui. Qual a resposta que você vai me dar? Me dá a resposta certa, senão eu vou acabar com você. Me dá a resposta correta, senão eu vou destruir a sua vida. E aí o que você faz? A resposta certa é: eu tenho resiliência. Eu envergo, mas eu não quebro. Eu caio, mas eu me levanto. Eu vou apanhar, mas eu vou reagir. É a capacidade que você tem, que você pode adquirir de reação, de dar a volta por cima. Aquela frase lindíssima daquela música que todo mundo conhece: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso define resiliência. Isso define aquele sentimento, essa força que você precisa adquirir na sua vida e na sua história, para que você não seja uma simples vítima dos acontecimentos ruins que hoje podem ser que tomem conta da sua vida. Eu espero que não, mas se estiver tomando conta da sua vida, você precisa dessa força. E se você não estiver passando por isso, se prepare, porque pode ser que você venha assim a enfrentar momentos gravíssimos na sua vida, momentos dificílimos. E a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai cair, a gente vai apanhar, mas tem uma hora que a gente vai levantar, que a gente vai sacudir a poeira e que a gente vai dar a volta por cima, que a gente vai correr atrás de gerar forças. Sabe lá Deus da onde que a gente vai tirar todas as forças que a gente tiver de dentro da gente. E a gente vai avançar para cima do problema. De novo, e vai falar: você bateu? Me bateu? Você pode me bater de novo, porque eu já tô de pé, eu tô aqui e tô pronto para apanhar. Tudo de novo. Pode me bater, pode me esgarçar, pode me virar ao avesso, pode fazer o que você quiser. Eu vou me levantar. Eu vou correr atrás. Eu vou levantar minha poeira, eu vou resolver minha situação, eu vou sair do estado em que eu me encontro, seja emocional, seja de dificuldade financeira, seja ali nos relacionamentos, no seu trabalho, seja de doença, seja do que for. Você vai falar assim: eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou tirar forças de dentro de mim e vou avançar para cima do problema de novo, vou me pôr de pé novamente. Eu vou me levantar. Gente, a resiliência é das coisas mais lindas que existem na humanidade. Procura conhecer alguém ou alguma história. Eu vou contar uma aqui para vocês daqui a pouco. Procura conhecer uma história de resiliência verdadeira. Eu sou apaixonado por esse tipo de história, porque esse tipo de história é aquela história que te inspira, que faz com que você veja que o seu problema nem é tão grande assim. Muitas vezes pode ser que realmente seja um problema enorme que você esteja vivendo, mas as histórias de pessoas que conseguiram se reerguer de problemas que você fala assim: meu Deus, se essa pessoa conseguiu se levantar da situação em que ela se encontrava, por que diabos eu não vou me reerguer e eu não vou me levantar da situação em que eu me encontro? Eu tenho que me levantar, eu preciso me levantar, eu preciso me reerguer. Sabe aquela história do filme do Rocky Balboa, que apanha, todo filme, né? Ele vinha na mesma métrica, ele apanhava. Quando você falava assim: acabou, esse cara tá destruído, ele vai perder a luta, de repente ele vai lá e levanta e
plau, e vence a luta dele. Isso é um símbolo da resiliência. É quando você apanha, 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 apanha e você se levanta. Quando você se levanta, você está se transformando numa nova pessoa. Você está se transformando num novo ser humano. Você está tirando forças da onde você não achava que você não tinha, mas você tem essa força poderosa dentro de você que vai te capacitar a se levantar, se reerguer e vencer as suas batalhas. É importante, é necessário que você consiga se levantar, que você consiga se reerguer, que você sacuda sua poeira, que você dê a volta por cima, que você avance para cima, porque esse é o momento chave da transformação, da sua transformação, da minha transformação como seres humanos que somos, quando a gente descobre que o nosso poder interior, que a nossa força, que a nossa vontade, que a nossa paixão, que a nossa intenção de continuar seguindo em frente, ela é muito mais forte do que os problemas que hoje nós enfrentamos. Qual é a opção que você vai escolher? Você tem uma opção, você tem duas opções, na verdade, dois caminhos para você seguir. Qual caminho você vai seguir? Você se entrega? Você cai? A pancada foi tão forte que você não vai se levantar? Ou você vai se levantar, apesar da pancada te tonteou, te derrubou, você caiu no chão, você falou, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Ok, você passou por um momento de crise, você passou por digerir essa situação que você viveu, você digeriu essa história, você falou, não é possível que isso está acontecendo comigo, não é possível que eu seja o escolhido para viver uma situação tão dramática quanto a situação que eu estou vivendo. Você está ganhando a oportunidade de se reerguer, de se levantar. Passado o momento da digestão do problema, é a hora que você tem que justamente buscar as forças onde você acessar esse lugar dentro de você, que você faça com que você se transforme numa pessoa que amanhã vai te encher de orgulho, vai te encher de felicidade, vai te encher de prazer, de amor, de fé, de coragem, de esperança, que você vai olhar para você e vai falar assim, caraca, eu venci aquilo, eu consegui vencer aquela situação, eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por isso, de repente eu consegui, eu enverguei, mas eu não quebrei, porque ainda estou vivo. Você está vivo, então você tem chance, o jogo está rolando. Enquanto o destino não falar pra gente aquela palavrinha que mais tarde eu vou falar, o jogo tá rolando. Você tem chance, você tem toda a chance do mundo. A resiliência é uma das coisas mais lindas que podem te acontecer, porque ela é a força que te transforma, que muda a tua situação através de dentro de você, em detrimento da situação da qual você se encontra. Ela vai de encontro à condição que hoje você está inserido e ela tem a força para derrubar essa situação, para derrubar essa condição. Uma das coisas mais lindas que existem é você investir um pouco do seu tempo lendo, buscando, pesquisando histórias de pessoas reais, que não são histórias de filmes, histórias inventadas por roteiristas criativos, e que você pode ver lá histórias de gente de verdade, como eu, como você, em situações muito mais dramáticas do que as nossas, muito mais pesadas, muito mais difíceis, e pessoas que conseguiram se levantar, que conseguiram quebrar os grilhões de ferro que as seguravam nessas situações e que, ao invés de focarem nas condições, ao invés de olharem para essas condições como algo dando um tamanho para essas condições, que a pessoa fala assim, não tem como, não tem como, não tem como, ela foi focar na solução, foi buscar o jeito que dava para ser dado, foi buscar a condição que ela poderia
criar para ela. Lembra que você é um ser criativo, lembra que você é a imagem e semelhança do Criador aqui na Terra, e você cria uma forma de se reerguer do chão, e você vai lá e dá um jeito de resolver a sua vida. Como é que você cria resiliência? Como é que você cria essa força dentro de você? Ou como você faz para despertar essa força dentro de você para que você envergue, mas não quebre? Para que você seja aquela pessoa que não desistiu, que não sucumbiu às condições impostas na sua realidade, que não se quebrou, que não se derrubou, que não se deixou dominar pelas situações mais dramáticas que apareçam na sua vida. Como você faz para criar essa força que faz com que você vença, com que você seja aquela pessoa que se diferencia do grupo todo, que preferiu ficar enxergando uma realidade como algo realmente insuperável, né? Essas pessoas que enxergam a realidade e a realidade domina elas e faz com que elas não tenham mais força, mais condições de reagirem, e elas vão pagar um preço alto, um preço caro lá na frente, por não ter virado o jogo delas na hora em que elas precisavam virar, por não ter dado uma chave, uma curva, uma virada na história do filme, da vida delas, para falar assim: eu vou vencer essa história, eu vou vencer essa coisa, eu vou conquistar meus objetivos, eu vou realizar meus sonhos, eu vou sair da condição em que hoje eu me encontro e vou para uma condição muito melhor da que eu hoje estou preso, estou amarrado. Como é que você faz para conseguir criar essa resiliência? Em primeiro lugar, essa resiliência, ela acontece como um teste de fé, coragem, esperança, capacidade de criação, força de vontade e principalmente um objetivo, uma vontade, um sonho latente dentro de você. Se existe um sonho latente, verdadeiro, que chama o teu coração, que está dentro de você, e ele existe porque todos nós, todos os seres humanos têm um sonho dentro do seu coração. Todo mundo tem um sonho latente dentro do seu coração. Só que o que infelizmente, meus amigos, minhas amigas, o que infelizmente tem de pessoas que carregam seus sonhos dentro de um caixão nos seus corações, e isso provoca toda a desesperança, toda a tristeza, toda a pobreza, toda a limitação, toda a carência. E a pessoa vai se imbuindo dessa energia porque ela carrega um sonho morto dentro do coração dela, porque ela não teve a força da resiliência de superar dificuldades grandes, verdadeiras, reais. Não estou falando que dificuldade que você está passando é uma bobagem. Não é uma bobagem, não. Pelo contrário, dificuldades enormes, às vezes dificuldades que nem eu nem você sequer imaginamos que uma pessoa possa passar, mas quando ela supera isso, quando ela reage a isso, quando ela enverga, mas não quebra, é porque ela vai realizar os sonhos da vida dela. É porque os sonhos que ela carrega dentro da vida dela vão se tornar realidade. Ela vai transformar esses sonhos em coisas reais, palpáveis, verdadeiras. O filme da história da vida dela vai ser esse sonho. É isso que eu gostaria que você tivesse dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, esse entendimento que se você envergar, mas não quebrar, se você não se submeter às situações que você hoje pode estar vivendo, ou que você possa viver na frente, e que se apresentem como absolutamente dramáticas, pesadas, ou simplesmente a realidade imposta, se você conseguir vencer isso, se você conseguir se sobrepor a isso, se você conseguir não focar a sua câmera nisso, mas focar ali na realização do seu sonho. O seu sonho, essa visão do seu sonho, essa imagem de você realizando o seu sonho,
ela tem que ser mais forte do que a imagem da realidade que se impõe nesse momento à sua condição de vida. Esse é o segredo para se criar a resiliência. Pega a imagem do seu sonho, daquilo que você quer conquistar, e deixa ela muito nítida, muito verdadeira, muito real, muito próxima. Cria essa imagem dentro da sua cabeça, traz ela para dentro do seu coração, você com o seu sonho realizado, seja ele qual for. Se você simplesmente estiver passando por um problema e seu sonho seja você se ver livre desse problema, dessa condição que você hoje vive, cria essa imagem forte na sua cabeça de você com um problema já solucionado. Como vai estar o seu sorriso, como vai estar a sua cara, como você vai estar vivendo a sua vida sem esse problema que hoje está tentando, fazendo de tudo para te dominar, para te puxar para baixo, para te afogar no mar da tristeza e da desesperança. Não deixa a situação te levar para esse lugar. Não deixa você viver essa história. Não faz isso. Dá um tapa nela, nada. Rema, se esforça. Resiliência é esforço. Resiliência é batalha. Resiliência é coragem. É força. É ímpeto. É querer mudar a sua situação a qualquer prova, de qualquer jeito. É você dizer: eu mudo a minha situação, eu tenho capacidade, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha história, eu vou sair da condição em que eu me encontro e vou para a condição da qual está lá o meu sonho. Crava a imagem do seu sonho, o sonho que você quer realizar, aquilo que está latente dentro do seu coração. Crava essa imagem. Você precisa ressuscitar o seu sonho dentro do seu coração. Você precisa reanimar ele. Como é que você faz isso? Através de força. Aí é força, energia concentrada, lembra dela? Quanto mais você puder, quanto mais você tiver, quanto mais você se esforçar no sentido de se pôr à prova, ressuscitar dentro de você o seu sonho, a sua vontade. Resiliência é envergar, mas não quebrar. Resiliência é se encontrar emaranhado, completamente tomado por um problema, por uma dificuldade, por algo que você fala assim: isso aqui não tem jeito, você está tomado por isso. E a resiliência é uma das coisas mais lindas do mundo. É você ressuscitar dessa condição. É você se reerguer dessa situação. É você dar a volta por cima. É você virar o jogo. Você tem toda a capacidade de virar o jogo. Se você assistir os vídeos antecedentes, você vai ver o tanto de elementos da sua mente, da sua força, da sua energia, o tanto de capacidade que você carrega dentro de você. É como se você fosse um gigante e de repente viesse uma pessoa muito pequena e falasse: eu sou o seu problema, e você se assustasse e ele te dominasse, porque ele é real, ele é verdadeiro, ele é um problema, ele existe, mas ele te domina, ele te pega, ele te amarra, e você, enquanto gigante poderoso, repleto de força, repleto de capacidade, repleto de condições, se deixasse ser vencido e dominado por essa pessoa, na verdade, por esse problema que é menor do que a sua capacidade. Por maior que o problema seja, por mais difícil que o problema seja, real, verdadeiro, difícil, grande, lembra de uma coisa: você é maior, você é mais forte, você é mais poderoso, você tem a capacidade de se levantar, se reerguer e dar a volta por cima e dar um show de resiliência. Vou contar rapidinho a história para vocês.
pessoas que têm seus ídolos nas redes sociais, seus ídolos no cinema, na televisão. Meu ídolo hoje, a pessoa que eu mais admiro, uma das pessoas que eu admiro muita gente, mas uma das pessoas que eu mais admiro hoje na minha vida, se eu encontrar com ele na rua, peço selfie, autógrafo não existe mais, né? Mas peço selfie, eu faço o que for, beijo a mão desse cara e tudo. Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino, se eu fosse você, eu corria atrás da história dele. Ele é a prova da resiliência em forma de ser humano. Ele é a prova de como você pode criar dentro de você capacidade, ou não criar, mas despertar a força que você tem, a capacidade que você tem de dar a volta por cima mediante as situações mais difíceis possíveis. Se eu fosse você, eu corria atrás da história dele. Eu vou te dar um breve parecer aqui, uma pequena sinopse, mas a história do cara é incrível, você tem que mergulhar nessa história porque é um exemplo de vida. Geraldo Rufino foi um menino que nasceu, um homem, né, uma pessoa negro, muito pobre, morava numa comunidade em São Paulo, cresceu lá. Aos 9 anos de idade, mais ou menos, ele catava coisas no lixão que tinha ali na comunidade onde ele vivia, para poder vender essas coisas e poder juntar um dinheirinho, porque a situação dele, da família, era de alta pobreza, mas grau assim muito baixo, cara negro, muito pobre, com situações muito difíceis. E ele diz um negócio muito interessante na história dele, que ele fala assim: eu quebrei 6 vezes e 6 vezes eu me levantei. A primeira vez que ele quebrou foi o seguinte: quando ele catava essas coisas no lixão e ele vendia, né, coisas que ele achava no lixão que tinham certo valor, ele vendia aquilo para as pessoas. Depois aquilo foi dando tão certo, 10, 11 anos, não me lembro direito, ele começou a juntar uma outra garotada para vender para ele as coisas que ele achava, e ele começou a virar realmente um negócio. E ele juntava o dinheirinho numa latinha. Ele ia botando dinheiro numa latinha e enterrava essa latinha num terreno baldio que tinha ali do lado da casinha onde ele morava. E ele ficava enterrando lá a latinha dele, pegava o dinheirinho, botava lá e enterrava no terreno que ficava ali ao lado da casinha dele. E assim ele ia batalhando e tal, não sei o que, até que chegou um dia que ele já tinha aproximadamente, segundo ele conta no livro dele, o Catador de Sonhos, justamente por conta desse início da história da vida dele, ele conta que ele já tinha mais ou menos uns 10 mil reais guardado. E aquilo para uma criança de 9 anos, que vivia numa situação de muita dificuldade financeira, realmente era uma pequena fortuna. Até que teve um dia, que eu acho que voltando da escola, ou uma coisa assim, ele viu que passou o trator no terreno baldio, onde ele guardava o tesouro dele, e a prefeitura entendeu de fazer uma obra ali, ou seja, acabou a latinha dele. E aí levaram embora. E aí ele diz que essa foi a primeira vez que ele quebrou financeiramente. Depois vieram mais 5 vezes, sendo que teve uma... Esse cara hoje é um empresário de muito sucesso, ele tem uma empresa de reciclagem de caminhões, se eu não me engano, de peças de caminhões e tal. Teve uma vez que ele quebrou e ficou devendo 16 milhões de reais no mercado, né, entre fornecedores, clientes, etc. e tal. 16 milhões de reais. Pensa você um empreendedor e amanhã você está com uma dívida de 16 milhões de reais. Pensa como é que você se vira. Você é negro num país enlameado pelo preconceito como é o nosso, e você tem que responder por uma dívida de 16 milhões de reais. Pagou, claro, a dívida dele, conseguiu se reerguer, conseguiu se levantar, envergou, mas não quebrou. Geraldo foi lá, correu atrás, tinha uma credibilidade, né, construída por muitos anos, as pessoas, e ele, o que ele fez? Ao invés, qualquer pessoa, uma grande maioria de pessoas, ia ter feito o quê? Chorado, dito que a situação é uma crise, não tem jeito, Brasil, sou negro, não nasci para dar certo, e é isso mesmo, e tal, e pau, e pei. E aí o que ele fez?
levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Segundo consta no livro dele hoje, a empresa tem um balanço aí aproximado de 50 milhões de reais por ano. É um negócio próximo. Quando eu li o livro, isso já deve ser outro número, enfim. Geraldo, além dessa grande dos 16 milhões, além dessa pequena, porém grande, para uma criança de 9 anos que vivia em condição de extrema pobreza de 9 mil reais, esse cara se levantou 6 vezes, quando muitas pessoas iam ter simplesmente entregado os pontos, entregado o ouro, chorado, sei lá, feito o quê. A história desse cara é uma lição de vida. Esse cara é meu ídolo. Eu sou muito fã desse homem porque ele é uma prova de que um cara negro no Brasil, numa condição de extrema pobreza, o que ele fez? Ele falou, bom, se eu ficar preocupado com racismo, eu não vou para frente. Então eu vou tirar o foco dessa realidade triste que nós vivemos no nosso país, não só no nosso país, né, no mundo, essa realidade muito triste, e vou focar em dar certo. Correu atrás e foi focar em dar certo. Crise financeira, ele fala um negócio maravilhoso, ele fala, tem gente que existe, a crise, ela é muito real para quem enxerga ela de uma forma muito real. Ele preferiu, segundo ele conta, ele preferiu não enxergar a crise e falar assim, eu vou prosperar, eu vou dar certo. A história desse cara é uma lição de vida. Uma lição de vida. Se eu fosse você, corria atrás não só da história dele, como da história de muitas outras pessoas que se reergueram de condições de saúde, de condições de buracos emocionais, de condições de todas as dificuldades que você pode imaginar. Sempre vai ter um exemplo, uma pessoa que para nós é como se fosse uma estrela guia, aquele cara que fala assim, ou aquela mulher que fala assim, olha gente, é possível se reerguer, é possível levantar do chão e dar a volta por cima, é possível fazer isso. Se você correr atrás, você vai ver que tem uma profusão de casos que nos provam, nos mostram o quanto nós podemos nos reerguer. E aí, quando a gente vê uma história como a do Geraldo, por exemplo, nos enche até de vergonha, que você fala assim, se esse cara, na condição em que ele estava, em que ele começou a sua vida, conseguiu fazer tanta coisa maravilhosa como ele conseguiu, a história dele, gente, é linda em todos os âmbitos, em todos os aspectos. É linda. Se esse cara conseguiu fazer o que ele fez, por que diabos eu não vou conseguir fazer o pouco que eu quero fazer, o sonho que eu quero ter, ou qualquer coisa nesse sentido? Entre em contato com o seu sonho interior, entre em contato com ele, faz dele o seu objetivo, o seu princípio, faz dele um objetivo do qual você vai dar toda a sua força, toda a sua energia, bota a imagem do seu sonho bem nítida na sua frente, bem grande. A imagem dos problemas você diminui, retarda ela. Tá vendo a imagem do problema aqui, ó? Essa é a imagem do problema. A imagem do seu sonho é assim, ó. É na tua frente, na tua cara, é o meu sonho, é o meu sonho. Essa é a imagem do meu problema, ó. A gente pode até esconder aqui atrás da cadeira que eu nem vejo o meu problema mais qual é. E eu quero, na verdade, ver o meu sonho. Esse aqui, é isso que faz você ter resiliência no filme da sua vida. É isso que faz você se reerguer. É isso que faz você se levantar da condição, seja ela qual for que você se encontrar. É você ter um sonho, o sonho de vingar, de vencer, de sobrepor ao seu problema, de vencer o seu problema, de vingar enquanto ser humano. E você tem toda a condição, todo o poder, toda a força, porque você está na Terra para isso. Você está na Terra para realizar os seus sonhos. Toda a causa da pobreza, da tristeza, da limitação, de tudo o que hoje há de mais triste e que consome a nossa humanidade, são sonhos mortos,
carregado por pessoas que não tiveram a oportunidade que hoje você está tendo, que eu tive, de entender que nós somos muito mais fortes, que os nossos sonhos, eles precisam ser realizados, eles têm que ser realizados, com o agravante de que caso a gente não realize, a gente vai carregar caixões nos nossos corações. E isso isso vai gerar um preço a ser pago no correr da história do filme da sua vida, que eu juro por Deus, você não vai querer pagar. É muito pior do que você agora se levantar e se reerguer, dar a volta por cima, cair para dentro, mergulhar de cabeça, falar, eu vou envergar, mas eu não vou quebrar, eu não vou quebrar, eu não vou quebrar. Se eu quebrar financeiramente, se eu quebrar amorosamente, se eu quebrar do jeito emocionalmente, eu vou me levantar. Eu vou me levantar e vou fazer de novo. E vou tentar de novo, porque o meu sonho é ser feliz. O meu sonho é conquistar aquilo que eu almejo conquistar. O meu sonho, ele é maior do que as dificuldades que eu encontro. O meu sonho é desse tamanho. As dificuldades são desse tamanho, ou tem que ser desse tamanho. Na sua mente. Projeta na sua mente o seu sonho sempre muito maior do que as suas dificuldades. Esse é o segredo para você poder conquistar essa força necessária que distingue de 1000 pessoas que desistem no meio do caminho e que vão carregar seus sonhos mortos nos seus corações, que vão responder por isso com todo tipo de... que a gente fica extremamente triste de ver isso acontecendo o tempo inteiro, porque, infelizmente, a humanidade não evoluiu nesse entendimento de que seus sonhos têm que ser realizados, suas vitórias têm que acontecer. A forma como você vai vencer os seus desafios, ela tem que rolar, tem que acontecer. Você tem que envergar, mas não pode quebrar. Você não pode se entregar. Você não pode deixar que as situações difíceis, complicadíssimas, de graus altos, elas te dominem, elas matem os sonhos que vocês têm dentro do seu coração. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque o preço que a gente paga por isso depois é muito mais caro do que você ressuscitar do mundo dos mortos e dar a volta por cima. É fundamental você realizar seus sonhos. É fundamental você ter resiliência na história do filme da sua vida. Para te inspirar, dá uma olhada na história do Geraldo Rufino, dá uma olhada lá nessa história. Você tem que realizar os seus sonhos, você tem que se reerguer, você tem que se levantar. Marca a imagem do sonho maravilhoso que hoje você tem dentro de você. Firma essa imagem na sua cabeça, porque é isso que vai te dar forças para você se levantar. É isso que vai te dar forças para você se levantar. Enquanto você estiver vivo, enquanto o jogo estiver rolando, você tem chance de se levantar. Você tem chance de se reerguer. Faça isso hoje. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e crava uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa no teu coração. Resiliência. Resiliência. Agora eu vou te passar 2 dicas de filmes para você poder se inspirar em resiliência. Um deles é um clássico maravilhoso. Tá aqui. Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade, com o nosso querido Will Smith e o seu querido filho. Esse filme é um clássico da resiliência. Quer saber o que é resiliência? Assiste esse filme. Esse filme é baseado numa história verdadeira. Esse cara está vivo, o cara em que o filme se inspirou. A história do filme não chega aos pés da realidade que esse homem negro, americano, debaixo de todos os preconceitos que existem lá naquele país, de toda aquela situação dramática, ignorante que existe naquele país, esse cara conseguiu dar uma volta por cima na história do filme, da vida dele,
tão bonita, tão linda, que gerou esse filme maravilhoso. Se eu fosse você, eu assistia esse filme 10 vezes, 20 vezes. Se você estiver passando por dificuldades, assista esse filme até que esse filme se entranhe no seu subconsciente, nas suas veias, no seu corpo, até que você se torne a imagem e semelhança desse cara, porque é uma aula de resiliência. O que esse cara passa. E nós temos o nosso querido Geraldo Rufino, que é exatamente um paralelo desse cara aqui no Brasil, um brasileiro vivendo a história de Em Busca da Felicidade, verdadeiro, real, aqui na nossa cara. Geraldo é isso. E se vocês verem o sorriso com que Geraldo se apresenta para as pessoas, é um negócio espetacular esse homem. E vou dar mais uma dica de outro filme, que é para você não perder a viagem. Um sonho de liberdade. Um sonho de liberdade sobre um cara que vai preso injustamente pelo assassinato da própria esposa. E aí ele tem que... condenado à prisão perpétua. E só ele sabe que ele não é o causador do crime, né? Enfim, Um Sonho de Liberdade é um filme também que mostra um cara numa situação dramática, terrível, que eu e você, a gente jamais gostaria de viver e de passar, e ele consegue sair dessa situação, ele consegue vencer. Então eu queria muito que você entendesse que você é maior do que qualquer problema, por maior que ele possa parecer, e você tem toda a capacidade dentro de você de gerar uma força e botar em prática, transformar, para fazer essa linda cena no filme da história da sua vida, que é a cena em que o personagem, o protagonista, você, é completamente abduzido pela força da resiliência, e você vira o jogo, você transforma a sua vida, você dá um ponto de virada no filme da história da sua vida. Não deixe de trazer para dentro de você a resiliência. Estuda, busca saber, pesquisa e vira o seu jogo. Vira o seu jogo. Dá um ponto de virada na história do filme da sua vida e faça isso. Faça isso antes que seja tarde demais. Ao invés de você ficar reclamando, chorando ou carregando o seu sonho morto dentro do seu coração, que é a coisa pior que um ser humano pode fazer em sua vida, e a quantidade de gente que faz isso, infelizmente, é a maioria das pessoas. Eu não queria que você se tornasse a maioria, eu queria que você se tornasse aquela parcela da população que conseguiu se reerguer, que conseguiu vencer, que conseguiu realizar o seu sonho e vai iluminar o caminho de tantas outras pessoas para que elas possam fazer igual você fez, igual você vai fazer, eu tenho certeza. Dá um ponto de virada aí na história do filme da sua vida. E faz isso antes que seja tarde demais. Porque vai ter uma hora em que o destino ele vai chegar pra gente e vai dizer assim, ó, corta.